Olá, eu sou a Ana e eu hoje venho fazer a opinião de Fangirl da Rainbow World. Fangirl é sobre a Cath, ela é a nossa personagem principal. E a Cath vai agora para a universidade com a irmã gêmea, só que enquanto que a Cath é bastante tímida e bastante introvertida e uma pessoa que gosta de ficar em casa porque não se sente bem na rua, não se sente bem a conhecer pessoas novas, a Ren é o contrário dela. A Ren adora sair, adora ir às festas, é muito extrovertida, adora fazer amigos novos. E então, o que faz com que a Cath se apoie bastante na Ren, enquanto que a Ren não. E a Cath gostaria de ser colega de quarto na universidade com a Ren, mas a Ren não o queria. Por isso, a Cath teve de ficar com outra colega de quarto e teve de se expor mais. O livro é sobre a Cath, a vida dela na universidade, como ela se sente, o que ela faz sobre as aulas dela, sobre a fanfic dela, porque há várias coisas a acontecer no livro e eu adorei esse aspecto. Eu gostei muito da Cath. Houve algumas coisas que eu não gostei muito dela. No início do livro, não era grande fã, eu entendia, mas não era uma personagem com quem eu sentisse uma certa ligação. Mas no final já comecei a gostar mais dela e comecei a apoiá-la e tentar com que ela fosse realmente feliz. Gostei bastante também da personagem de Levi. Ele é um amigo da Cath. Eu adorei-o. Esse é a personagem com quem eu mais me identifico e eu gostei bastante dele. As outras personagens, eu gostei bastante das personagens. Achei que as personagens foram bastante bem escritas, bastante bem desenvolvidas e adorei isso. Achei que as personagens todas tinham uma importância na história e que fiquei feliz de elas lá estarem. Não achei que faltasse alguma coisa. Esta história foi maravilhosa, eu adorei. Achei que foi um tipo de história bastante doce, bastante fofo e engraçado. E adorei a escrita da Rainbow World. Achei que era uma escrita perfeita. Achei que ela era fantástica, ela escrevia tão bem e eu estou bastante ansiosa para ler outro livro dela porque depois disto eu preciso ler outro livro dela. E é isto, a parte sem spoilers. Se vocês quiserem continuar a ver o vídeo, eu recomendo a lerem o livro porque eu adorei-o, eu recomendo bastante, dei-lhe 5 estrelas e eu sei que algumas pessoas não gostaram do livro, não sei bem porquê, mas se calhar se algumas pessoas não gostaram bastante da Cath no início, se calhar no final já iam gostar mais dela porque ela torna-se uma personagem mais confiante e isso é uma coisa boa, eu gostei disso e esse problema que eu tinha no início com ela meio que acabou mais para o final, ok? Então, Deus. Ok, vamos falar primeiro da Cath. A Cath é uma personagem que eu entendo bastante. Eu entendia o ponto de vista dela, entendia os problemas dela, entendia aquilo com que ela sofria, mas da mesma forma eu tinha problemas com ela. Porque houve, especialmente no início, houve cenas bastante ridículas e estúpidas que ela fazia. Coisas que ela fazia que eu não entendia. Eu entendia o porquê de ela não fazer certas coisas ou fazer certas coisas, mas não fazia sentido na minha cabeça. Quer dizer, por exemplo, quando ela passa um mês, sensivelmente, eu não me lembro bem exatamente a data, mas um mês a comer barrinhas porque tem vergonha de ir comer ao refeitório. Vergonha que, primeiro, não sabe onde é que é o refeitório. Segundo, de como o refeitório funciona, porque os refeitórios são todos diferentes, né? E depois também tem vergonha de perguntar às pessoas onde é que é e pedir às pessoas para ajudarem. Ela basicamente tem vergonha de passar vergonha. Então, foi uma coisa que eu não entendi bem, porque, quer dizer, passar vergonha são os meus dois nomes do meio, basicamente. E não fazia sentido. Quer dizer, eu entendia, mas eu nunca faria isso. Primeiro, porque eu não me alimento a barrinhas. Segundo, não faz sentido, muito sinceramente. O facto dela também nunca sair do quarto. Ela ia às aulas, ia ter com a irmã e depois voltava para o quarto. E era isso. Mesmo que o Levi e o Rain lhe perguntassem se ela queria sair, se ela queria jantar com eles, se ela queria ir a algum sítio, ela dizia sempre que não. Ela rejeitava-os sempre. Mesmo que ela quisesse ir, ela dizia sempre que não. E isso... eu achei que ela tinha que fazer um esforço para conseguir ultrapassar as dificuldades dela, ultrapassar aquele medo que ela tinha irracional de não conseguir sair da sua bolha. Então, eu não gostei muito disso. Achei que
ela podia ter se esforçado mais nesse aspecto. Agora vamos falar da minha personagem favorita, que foi o Levi. O Levi foi a personagem com quem eu mais me identifiquei, porque, não sei, ele fez-me lembrar bastante muito seriamente. Ela é uma personagem bastante feliz e bastante alegre e, não sei, que gosta de simplesmente sorrir. E faz-me lembrar porque sinceramente eu sou o tipo de pessoa que gosta de sorrir. E gosta de sorrir na rua, porque não sorrirmos para alguém que não conhecemos. Não de uma forma estranha e bizarra, mas uma forma de dizermos bom dia, de perguntarmos como é que a pessoa está. Não as pessoas estranhas, espera, não estou... As pessoas que... Nós vizinhos, os nossos colegas, perguntarmos como é que estão, para que curso é que eles vão, que exames é que vão fazer, esse género de coisas. Não sei, eu gostei bastante dele porque eu sentia aquela conexão entre nós, porque eu entendia o facto de eu querer ser simpático para toda a gente, porque eu gosto de ser simpática para toda a gente. Não estou a dizer que sou simpática sempre, que estou sempre feliz, porque claro que não, mas eu entendi-o e eu adorei vê-lo e conhecer uma personagem com que eu me identificasse tanto. Eu gostei bastante de ver que ele era já um personagem que eu entendi, porque eu sei que a Kath não entendia o porquê de ele ser simpático para toda a gente, o porquê de ele estar sempre a sorrir, porque é que ele não pode ter um dia mau, porque é que ele não pode não sorrir, e eu entendia o porquê, porque eu também sou assim, eu também gosto de sorrir e gosto de estar sempre alegre. A relação deles, da Kath e do Levi, foi algo bastante lento, mas que eu gostei bastante, porque ao contrário daquelas relações em que é bastante instantâneo, a relação deles não, a relação deles foi se tornando amizade, o que é difícil para a Kath, porque ela não gosta de ter amigos novos. E depois foi se tornando em algo mais, e eu gostei bastante disso. Eu adorei aquelas cenas em que ela lia as fanfics dela. Mas especialmente eu adorei aquela cena em que ela fez o esforço de ler a história, o livro que ele tinha para ler. Não me pergunto o título, eu já não me lembro, mas ela leu-lhe o livro durante a noite toda, a tarde toda. Eles adormeceram. Eu achei essa cena tão fofa, achei tão querida. E eu adorei quando eles beijaram. Foi tão... finalmente! Fiquei tão contente. Mas depois, quando eles acordam e a Regan aparece, e é tudo muito estranho, porque primeiro nós pensamos que a Regan e ele são namorados, o que não é verdade. E depois o Levi foge a 7 pés, literalmente. A Kath fica ali a pensar, oh God, o que é que eu fiz? E não fazia muito sentido, mas a Regan é uma personagem fabulosa. Eu adorei simplesmente. Ela é bastante, assim, calma também. Não há drama, aquela rapariga. Eu não sei como é que ela consegue, mas não há drama. Ela acha estranho. Aquele foi o primeiro namorado dela e ele agora está na cama, sentado, deitado, com a Kath. E ela vê aquilo, bate-lhe assim na cara, mas... Ok, eu vou tomar banho, eu já volto, ela volta, perfeito, está tudo bem. E depois, quando a Kath e o Levi começam a namorar, há aquelas regras que ela faz de... tu não podes contar isto, não sei o quê, nananana, vamos discutir isto, nananana. Eu acho tão engraçado, quer dizer, ela lida tão bem com essas coisas. A Ren foi uma personagem que eu me irritei. Ela era o género de personagem que eu não gostava. Sério, eu entendia que ela quisesse fugir um bocado da irmã dela, porque, quer dizer, passaram tanto tempo juntas e depois... A universidade é mesmo aquela experiência de conhecer pessoas novas, de sairmos do nosso local de conforto. Eu entendia isso, mas eu não entendia como é que ela conseguia ser tão estúpida para a irmã, porque mesmo que eu quisesse experimentar outras coisas, se eu soubesse que alguém que eu gosto, com alguém que eu me preocupo, não se sentia à vontade de fazer isso, eu provavelmente, a maior parte das vezes eu não o faria, porque eu não queria deixar essa pessoa sozinha, mas também, verdade que eu também não queria não fazer as minhas coisas, mas iria tentar passar também algum tempo com essa pessoa para ela não se sentir sozinha e deixada de parte. O que a Ren não fez. A Ren basicamente ignorava e eu não gostei disso. Eu achei que, quer dizer, a Kath é
bastante mais sensível que a Ren e ela nem se preocupou em pensar nela, em se preocupar com ela. Ela só queria festejar e viver a vida de uma certa maneira, enquanto que a Cath meio que fugiu para debaixo da cama e ficou por lá. Então, quando houve aquela cena em que a Ren foi para o hospital e depois estava lá a mãe delas, o que foi outra coisa que eu odiei, porque a mãe tinha fugido e agora quer voltar, tipo... Desculpem ter passado os meus últimos 10 anos, não sei, sem vocês, mas agora eu sou uma pessoa melhor e gostava de tornar-nos amigas, pelo menos. Não vai acontecer. Esquece isso. Mas a Ren, de qualquer maneira, ela perdoou-a e... mesmo sabendo que a Cath ia ficar magoada, ela perdoou e depois... nem foi o facto de perdoar, porque cada um sabe de si. E se a Ren estava preparada para perdoar a mãe, ok. Mas eu não gostei do facto dela tentar pressionar a Cath a também perdoar a mãe. Ok, eu aceito que tu tenhas aceitado a nossa mãe de volta, mas não me ponhas na mesma carroça que tu, ok? Então quando houve aquela cena em que a Ren assim perdoou, foi para o hospital, a mãe dela estava lá e depois fugiu, sem nem vê-la, pronto. Quando houve essa cena eu fiquei contente porque foi aquele stop na personagem da Ren. Foi aquele momento em que ela foi obrigada a parar de ser como era e tornou-se realmente uma boa irmã, uma boa amiga para a Cath. Empenhou-se mais em estar com ela e percebeu que os amigos com quem ela andava não eram realmente amigos. E que ela tinha ido para um caminho bastante mau. E que agora estava a voltar e eu gostei disso. Eu gostei de ver ela a voltar e empenhar-se também com a fanfic da Cath. A fanfic também foi outro aspecto bastante engraçado no livro, porque eu nunca tinha lido algo assim e era algo que me intrigava bastante e eu adorei, sinceramente. Houve algumas partes em que eu fiquei um bocado confusa, vou confessar. Que foi que no final de cada capítulo havia um excerto ou do Carry On, Simon, que era a fanfic da Cath, ou de outras fanfics que ela tinha escrevido ao longo dos anos, ou então dos livros da autora, da autora de Simon Snow. Que o nosso mundo seria a J.K. Rowling, mas aqui acho que é Gemma Stoyles, não é uma coisa assim. O que acontecia é que, no final de cada capítulo havia ou Carry On, ou outra fanfic, ou então os livros, mas ia alternando e eram certos. E às vezes eu estava tão confusa, porque nós tínhamos a história original e depois tínhamos a Carry On, em que o Baz e o Simon são um casal. E depois outras fanfics. E aquilo era tudo muito confuso para mim. Eu não sabia onde é que eu estava, até porque a história original, a história de Gemma, a história do Simon Snow, a história original, nós não temos. Então era bastante confuso e eu não gostei muito disso. Gostei do facto de ter fanfics, mas eu gostava que fosse um bocadinho mais organizado, que fizesse um bocadinho mais de sentido, que se interligassem entre si, porque fez um bocado de confusão na minha cabeça, porque às vezes eu não sabia onde é que eu estava, não sabia o que é que estava a acontecer e não fez sentido para mim. Eu sempre preciso falar do Nick, porque eu preciso falar sobre ele, porque... sério? Desde o início que eu estava à espera, eu não conseguia confiar no Nick. Eu vou ser sincera, eu não conseguia. E eu só estava à espera que acontecesse. E quando aconteceu, eu não podia acreditar. Eu estava com tanta raiva. Sério, ele roubou-lhe a história. Eu sei que a Cath meio que não se importava com aquela história. Ela fazia meio que os arranjos ali. Ela gostava as partes, não importavam e acrescentava coisas. Mas, de qualquer forma, a história era deles. Não só dele. Quer dizer, eu sei que ele se empenhou mais, eu sei que a ideia era dele, mas de qualquer forma a história era deles. E eu achei que ele não tinha direito nenhum de roubar, entre aspas, de roubar a história, porque foi algo tão idiota e mexeu realmente com a confiança e com a Cath, mexeu bastante com ela. Mas a parte final em que o Nick está ali, com a Cath, a pedir-lhe para ela autorizar ele pôr o nome dela e o dele, para ele conseguir ganhar este prémio, e ela diz que não vai pôr, porque a história é dele e... Eu achei que foi bem feita.
mas da mesma maneira eu achei que foi um bocado maldoso, não sei, eu fiquei um bocado com pena do Nick. Eu sei que é um bocado estúpido, porque eu sei que é bem feita, mas fiquei com pena do rapaz. Mas, não sei, tenho um bocado desse lado de... É bem feita, mas tenho pena dele. Uma cena que mexeu bastante comigo foi quando, após o Levi e a Kath se beijarem, e ele pede-lhe para ir àquela festa e ela não lhe responde. Porque ela está a pensar que não ia. Então eu entendi o facto de ela não responder. Primeiro, ele tinha fugido a 7 pés. E segundo, é a Kath. Ela não vai sair. Então não vale a pena responder. Mas depois, quando a Van aparece, ela pensa, não, eu vou. E primeiro eu achei que foi um movimento bastante ousado para ela. Ela não está acostumada a ir a festas. E depois do beijo, não sei, foi algo tão, não Kath, tão corajoso. E eu fiquei, Isso, vai lá, força, vai, Kat, vai lá, confio em ti. e depois ela chega lá e ele está aos beijos com uma loira na cozinha. O quê? Não fazes isso. Sério. Foi tão mau. Eu... Partiu-me o coração, muito seriamente. E depois, ela não fala com ele durante meses. O que eu entendo muito bem o facto de ela não falar com ele durante meses. Porque se fosse eu também ficaria chateada. Ok, eles não namoram, verdade, mas ele beijou-a. E a rapariga não é daquelas raparigas que andam a beijar cada um, que aparece na esquina. Então era óbvio que aquele beijo ia significar alguma coisa para ela. E ele simplesmente estraga tudo, parte-lhe o coração a ela e a mim e nada. Então eu entendi o facto dela ter demorado o tempo que demorou a perdoá-lo. Mas sinceramente mexeu comigo. E depois quando a Kath estava no hospital e ela teve que pedir boleia ao Levi. O que foi para ela deve ter sido doloroso, porque ela ainda estava chateada com ele, afinal de contas. E depois eles têm aquela conversa e ele diz-lhe que foi só um beijo. Ambos os beijos foram só beijos e que não significaram nada para ele. O quê? O que tu estás a dizer? Porquê? Não digas isso. Estás a ser estúpido, para. Esses momentos foram aqueles que foram mais intensos para mim, que eu achei, ai meu Deus, o que é que está a acontecer? Então eu gostei bastante deles, porque houve bastante intensidade ali. E também gostei quando ela perdoou e houve aquela meio que relação a começar entre eles. Eu gostei disso. A professora de literatura dela foi uma personagem que eu gostei tanto. Ela não aparecia muito, verdade, mas eu achei que ela era tão simpática e ela dava tantas oportunidades à Kath para ela conseguir fazer aquilo que gostava, que é escrever. E o facto de Kath muitas vezes negar-se a escrever, pensar, não vou fazer isto porque eu não consigo, eu não quero e se lixe, literalmente, eu não gostei disso. Eu achei que ela estava a desperdiçar e ela estava a ser burra e que... Ai, pensa amiga, pensa! Mas depois, no fim, quando ela escreve sobre a história dela, quando ela escreve sobre a irmã dela, quando ela escreve sobre a mãe dela, e quando aparece no último capítulo uma parte da história dela, e a dizer que ela tinha ganho uma coisa, tipo, que ela ganhou um prize. Esqueci do nome em português. Está aqui. Eu fiquei tão contente. Eu gostei de ver a evolução dela. Eu achei que foi uma das grandes evoluções e eu adorei tanto. Sério, o final, eu fiquei muito satisfeita com o final. Eu achei, toda aquela parte em que nós vimos que ela ganha um prémio. Sério, e que a história dela ganha o prémio. Eu fiquei tão contente pela Kath, eu fiquei, yes! Como podem ter visto, eu gostei bastante do livro, achei que é tão fofo. Se vocês querem uma leitura fofa, este é o livro que eu recomendo. É uma leitura bastante fofa, é bastante querido e... é tão bom! Pronto, é isto. Vocês digam-me as vossas opiniões nos comentários. Qual foi a cena que vocês mais gostaram, que menos gostaram. Eu adorei. 5 estrelas, perfeito. Mal posso esperar para continuar a ler livros desta altura porque ela é fantástica.
muito sinceramente ela é fantástica. Pronto, eu espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Então, adeus!